Muito bem, muito gostoso estar com vocês hoje nesse domingo. Domingo que o Senhor fez para que a gente pudesse se alegrar nele. Talvez você veio aqui com alguma luta, algum problema, alguma tristeza, alguma dor, algum descompasso emocional. Mas a palavra de Deus diz que na presença de Deus há alegria eterna. Então nós vamos estar diante da palavra de Deus agora. Esta palavra pode trazer alento, pode trazer resposta, pode trazer direção para o seu coração. E nós vamos entrar hoje na série falando sobre as sementes e sobretudo a semente que é a palavra de Deus. Então eu gostaria de dar as boas-vindas àqueles que nos visitam hoje pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Queria saudar novamente o Andrelino, pastor Andrelino, um grande amigo, foi meu aluno no Seminário Teológico Batista, Então é um prazer reencontrá-lo aqui hoje, e também toda a Igreja de Jesus. Lugar maravilhoso, essa tenda aberta, onde o Espírito de Deus nos trouxe para falar conosco, e nós nos reunimos aqui dominicalmente, mas sobretudo de casa em casa. E nós ontem celebramos juntos, nosso encontro pela cidade. Quem estava aí na reunião da liderança pela cidade? Foi muito legal, eu estava lá com o pessoal da região 3, a gente comeu, a gente tomou um cafezinho, nós partilhamos sobre a vida da igreja, sobre a vida dos GRs e o direcionamento que o Senhor está nos dando para o ano da semeadura. Hoje nós vamos falar sobre primeiro momento da série, Você é convidado a estar nessa série manhã e tarde. Que é isso, pastor? Vou vir para a igreja manhã e tarde, Mas é que nós vamos ter temáticas diferentes. Hoje pela manhã não será o mesmo assunto da tarde. Então você é desafiado aí, se você puder e quiser, estar conosco durante toda essa série. 4 domingos, 8 mensagens, 8 pregadores diferentes, Hoje nós vamos trabalhar a Bíblia. É a inspiração da minha vida, conhecendo o Cristo da palavra. A palavra de Deus nos revela uma pessoa, Cristo Jesus. E aí fala muito da gente como ser um leitor. Obviamente nós não somos um povo leitor. Há uma pesquisa de uma instituição chamada Market Research World, que publicou no índice da cultura mundial, dados de 2010, nós não somos, o Brasil não é um povo leitor. A Índia é o maior país que a gente pode considerar que as pessoas são leitoras. Em média, indianos leem 10 horas e 42 minutos por semana. Imagina? Será que você leu a Bíblia hoje? Quem leu a Bíblia hoje? Glória a Deus, Quem está sem ler a Bíblia mais ou menos há uma semana? Tem alguém? Você deve estar definhando espiritualmente. Você ficou sem comer hoje? Eu tomei café, você tomou? Então você tomou café, se alimentou o seu físico, Mas a sua alma precisa estar alimentada do pão vivo que desceu do céu, que é descrito na sua palavra. Então, vamos de novo ao desenho aí. A Índia, o pessoal lê 10,42 minutos semanais, a Tailândia em segundo lugar, 9,24, a China em terceiro lugar, 8 horas por semana, e o Brasil em 27º lugar, apenas com 5,12 horas. Então nós não somos um povo leitor. Obviamente que esses dados revelam para nós que sobretudo nós não lemos livros, e sobretudo o livro dos livros, que é a palavra de Deus. E aí eu pergunto para nós, qual é o seu livro de cabeceira? Quem sabe livros de autoajuda, livros sobre anjos, Mônica Bonfilho. Quem sabe horóscopo, João Bidu, é o novo pastor. Você lê João Bidu ainda? Política, você está interessado aí na polarização política, partido A, partido B. Religião, cultura, tanta coisa pode ser lida, mas qual é o seu livro de cabeceira? A palavra de Deus deve ser o nosso livro de cabeceira. Nós podemos ler tudo, mas a palavra de Deus é o livro
dos livros. E essa palavra chegou a nós, mais ou menos ela foi escrita em 1600 anos, 16 séculos, escrita por 40 homens das mais diversas personalidades e funções sociais, em diversos lugares do Oriente, do Ocidente. Foi escrita em materiais do tipo argila, velino, pergaminho, até chegar no códice, que é o formato de livro que nós temos até hoje. Esta palavra que está em suas mãos é um documento histórico. Não é um conto da carochinha, meus irmãos. Não é uma história fictícia. Esse livro está nas suas mãos, ele é um documento. Nós temos registro na história do cânon muratoriano, talvez a primeira lista de livros do Novo Testamento, dos 27 livros que temos. Nós temos ainda o cânon marcionita, que foi talvez também um outro documento histórico importante, porque a fé cristã estava sendo alvo dos gnósticos, e os crentes literalmente morriam por conta da palavra de Deus. Na época do primeiro e segundo século, ser cristão é colocar a cabeça prêmio. Se você fosse pego com um texto da palavra de Deus, você era interrogado pelo Império Romano, e se você confessasse Jesus, você poderia ser morto. E algumas pessoas estavam morrendo em torno de documentos falsos, até que um pagão chamado Marcion resolveu passar ao pente fino nos livros da Bíblia, e nós chegamos ao primeiro documento de lista dos livros do Novo Testamento, cânon marcionita. E por fim, os manuscritos do Mar Morto, encontrados em 1947, talvez a maior descoberta arqueológica dos livros da Bíblia. Um pastor beduíno estava passeando pela comunidade de Khirbet Qumran, e ele encontra alguns vasos no penhasco, joga uma pedrinha lá embaixo, ele ouve o barulho. Quando ele chega lá embaixo, vasos antigos com manuscritos da Bíblia. E ele divulga isso na mídia, e de repente alguns egiptólogos ficam curiosos para saber o que é, e chegam lá, começam a traduzir o texto e descobrem os livros da Bíblia. Do tipo Isaías, 66 livros completos da Bíblia, escritos em 740 a.C., em 1947, os textos estavam intactos. Amém, irmãos? Palavra de Deus reconhecida pela história. Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor. Este livro está nas tuas mãos, é o alimento para a sua vida, mas é um guia, é um mapa, um documento histórico. Eu posso acreditar naquilo que está escrito. Que bênção! Mas o mundo pós-moderno abandonou os absolutos e, sobretudo, da verdade em si, né? Qualquer livro hoje, ele não é interpretado do ponto de vista da cultura, da intenção do autor. Hoje a pós-modernidade diz que a interpretação não está no autor, mas está no leitor. O que eu penso, o que eu sinto. O que está dizendo o texto para mim, não é? E aí nós abandonamos o sentido original da Bíblia. Esta palavra tem um sentido original para nós. Ela é a carta do amor de Deus para nós, dizendo o quanto Deus nos ama. E ela descreve a saga de Deus em busca do ser humano. Mas ao longo da história, tantas pessoas tentaram destruir esta palavra. Em 250 depois de Cristo, Diocleciano, o imperador, mandou varrer as Bíblias do império. Que coisa, né? Mas anos depois, Constantino pede para traduzir a Bíblia e espalhar a Bíblia ao longo do império. No século 17, Voltaire, um ateu iluminista, ele fala que a Bíblia em alguns séculos seria destruída. Ele profetizou a destruição da Bíblia no século 17. Anos mais tarde, o lugar onde ele imprimia os seus livros, a sua imprensa, pasmem vocês, se transformou numa imprensa de publicação da Bíblia. Olha aí, Voltaire profetizou a destruição, mas a sua imprensa se tornou uma imprensa de publicação e produção da Bíblia. Na chamada cortina de ferro do comunismo, era proibido ler a palavra de Deus. E nós conhecemos a chamada Missão Portas Abertas, que foi durante anos coordenada pelo irmão André, né, falecido há alguns anos.
Ele era chamado contrabandista de Deus. Ele ia, entrava na cortina de ferro e escondia Bíblias no seu carro. E engraçado, ele conta no livro que em determinados momentos ele passava pela fronteira e os policiais ficavam cegos. Olhavam o porta-mala, vasculhavam o carro, mas não encontrava as Bíblias. E a palavra de Deus chegava então à China, hoje um país evangelizado, né? E um detalhe interessante também contado nas missões modernas, eu recomendo a leitura para vocês do livro Até os Confins da Terra, de Ruth Tucker. Esta autora, ela conta o caso de que um missionário havia chegado na entrada da fronteira de um país e ele morreu na fronteira. Interessante. Mas ele só teve, o último suspiro dele foi passar a Bíblia para a fronteira. Olha só. Ele joga a Bíblia do outro lado da fronteira e morre. E a Ruth Tucker conta que anos depois, ali uma igreja evangélica nasce. Por quê? Porque alguém pegou o livro, alguém leu o livro, alguém entregou a sua vida a Jesus, porque esse livro escrito revelou a palavra de Jesus, revelou a pessoa de Cristo. E essa pessoa, através da Bíblia, encontrou o Cristo da palavra. É esta palavra que nós estamos hoje, meu irmão, falando. E nós vamos falar dela ao longo desses 4 domingos. A palavra de Deus está em nossas mãos hoje, de diversas formas, de diversas versões e de diversos tipos. E a minha pergunta para nós é: o que estamos fazendo com ela? O que você está fazendo com a sua Bíblia? Primeiro, você pode estar negligenciando. A Bíblia pode estar fechada na sua casa e abandonada às traças, quem sabe. Ou ainda você pode usá-la de forma mística. Você pode abrir a palavra de Deus e deixá-la aberta no Salmo 23, para Deus cuidar de você. Ou ainda você pode deixar no Salmo 91, para espantar o mal-olhado, né? Para proteger você. Mas nem a negligência, nem o misticismo, mas a Bíblia enquanto livro aberto e manual de sobrevivência do crente. A Bíblia lida e vivida, renovação da mente que nos faz viver a plenitude da vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, a renovação da nossa mente pela palavra. Filipenses 4:8, a palavra de Deus povoando a nossa mente. E 1 Coríntios 2:16, nós temos a mente de Cristo, Paulo diz. Então essa mente de Cristo precisa estar embebida da palavra de Deus. Palavra esta inspirada, e esse é o nosso assunto hoje. Por isso eu queria ler com vocês 2 textos da palavra que nos falam sobre a inspiração, e nós vamos trabalhar as implicações da inspiração da Bíblia na nossa vida. Vamos ler primeiro 2 Pedro 1, 20 e 21. Pedro diz assim: acima de tudo, porém, lembrem disto: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia da Escritura, pois nenhuma passagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo, quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Segundo Timóteo 3, 16 e 17. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Vamos orar? Senhor, obrigado porque nos reunimos em Teu nome, Tua palavra aberta, lida, e o Teu povo aqui sedento de ouvir o que o Senhor tem a nos direcionar, a nos alimentar nessa manhã, para que a gente tenha uma semana e uma vida cheia da Tua palavra, cheia da pessoa de Jesus revelada neste texto. É o que eu oro e Te agradeço em nome de Cristo. Amém. Os 2 textos que nós lemos têm situações diferentes, mas ao mesmo tempo complementares. Pedro está tratando dos falsos mestres que estavam interpretando a Escritura do ponto de vista gnóstico, negando sobretudo a encarnação de Jesus. E Timóteo tem a preocupação de cuidar do rebanho de Deus. Paulo deixou Timóteo em Éfeso,
e ele era responsável pelo cuidado do rebanho, e ele está exaltando aqui o poder da palavra de Deus, a utilidade da Escritura que está em nossas mãos. Há um cuidado pastoral de Paulo e Timóteo com a igreja de Éfeso sobre o trato, o cuidado, a relevância da palavra de Deus. Sobretudo para nós hoje, momento em que nós vivemos, que o evangelho místico, o evangelho enclausurado numa religião centralizada numa pessoa, num lugar, as pessoas têm abandonado a ênfase na palavra de Deus e têm exaltado gurus, mestres da palavra que são a única fonte de conhecimento. E nós aqui na nossa igreja, nós fazemos o contrário. Nós devolvemos a você a responsabilidade de conhecer a Deus através de sua palavra. Mas a revelação de Deus nos é dada de duas maneiras. A primeira maneira é a revelação chamada geral. Deus fala conosco através da natureza. Você pode olhar para esse verde, para esse espaço, e como Paulo diz, Deus revelou a nós seus atributos invisíveis e o seu eterno poder pelas coisas criadas. Às vezes, eu não sou um cara muito de contemplação da natureza, mas quando eu olho a grandeza de Deus, os pássaros, os lírios do campo, como Jesus diz, eu vejo, rapaz, como esse Deus é grande, como Ele é maravilhoso. E Deus se revela através da natureza, Ele se revela através do homem, através da nossa consciência do que é certo e errado. Romanos capítulo 2, verso 4. Você tem uma consciência no seu coração que diz para você o que é certo e o que é errado. Deus se revela também através da história. Salmos 46, verso 6. Os reinos se abalam, mas Deus diz, não fique preocupado, meu filho, porque a história está nas minhas mãos. Os reinos podem passar, mas Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Não bastasse essa revelação geral que encontra o homem enquanto imagem de Deus, mas essa revelação ela não é especial do ponto de vista de encontrar-nos enquanto pecadores. Ela nos fala enquanto imagem de Deus. Ela não pode nos salvar, ela informa que existe um Deus. Por isso a necessidade da revelação especial. Deus nos fala através da encarnação de Cristo, da vinda do Espírito e da revelação da palavra de Deus. Jesus se faz carne. A palavra eterna se torna palavra encarnada. Cristo Jesus habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é a materialização da palavra de Deus a nós. Ele fala conosco como se Deus por nós falasse. Não bastasse isso, ele passou entre nós 3 anos e meio e deixou o Espírito Santo na nossa vida. O Espírito da verdade que nos falaria lembrar daquilo que ele nos ensinou. O Espírito de Deus está em você, meu irmão. Quando você lê a Bíblia, o Espírito de Deus é o seu professor. Grosso modo, você não precisa de mestres. O Espírito está em você. Basta que você abra o texto da palavra de Deus. Não bastasse isso também, o Espírito Santo entre nós, Deus deixa a palavra escrita, porque se ficasse apenas na dimensão do Espírito, a nossa subjetividade não traria algo objetivo de Deus para nós. Cada um teria uma sensação e uma compreensão de Deus, mas Deus regulamenta a sua revelação através da Bíblia, palavra de Deus. Em João 5,39 diz que os judeus procuravam ler sobre a Torá, e Jesus disse, nas Escrituras Sagradas está a revelação da minha pessoa. As Escrituras testificam de mim. Palavra que está em nossa mão. E aí eu gostaria de fazer uma distinção entre 3 conceitos importantes. Primeiro, a revelação de Deus é a comunicação de Deus a nós. O Deus autossuficiente resolve falar conosco. Ele se comunica conosco. Através da inspiração do texto bíblico, que nada mais é do que a apreensão e o registro. Os autores bíblicos receberam a palavra de Deus, cada um na sua cultura, cada um a seu modo, do seu jeito, e registraram a palavra de Deus. E assim,
A iluminação é o terceiro conceito. Nós podemos agora compreender a revelação de Deus. Amém, gente? Mas a grande questão é, nós não temos mais revelação hoje. Então, se você vai num culto e alguém diz assim, Deus está me revelando, a palavra de Deus está fechada, o cânon está fechado, não há mais revelação. Deus já revelou para nós o que Ele gostaria de revelar através da sua palavra. Hoje não temos mais revelação, mas iluminação do que foi inspirado. E nós não somos leitores inspirados, mas leitores iluminados. Nós temos a capacidade do Espírito Santo de compreender a revelação de Deus. Amém? Então não pense mais em revelação no Novo Testamento. O que Deus tinha para falar para você, Ele já falou através da Bíblia. O que pode acontecer é palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, é o exercício do dom de Deus. Quando eu recebo uma profecia, quando eu recebo uma palavra, eu guardo ela no meu coração e oro a Deus. Se for tua vontade, o Senhor vai cumprir. Mas essa profecia precisa ter base na palavra de Deus. Amém? Nós tivemos largamente uma palavra do pastor Armando na série anterior sobre isso. Então, em tese, a Bíblia, enquanto livro inspirado por Deus, faz-me conhecer a pessoa de Jesus. E ela, portanto, é a minha regra de fé e prática. A palavra escrita conduz a palavra encarnada. E a gente vai trabalhar isso em 3 blocos aqui, através desses 2 textos. No primeiro momento, vamos pensar que Deus é a causa da revelação bíblica. Segundo Pedro 1, 20 e 21. Veja o que diz o texto. Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo, enquanto anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Olha, a Escritura não foi produzida por um ser humano. Imagine você, 40 autores mais ou menos, que se reúnem para pensar um tema para escrever. Se reunindo para pensar um tema é difícil, chegar a um denominador comum e a um tema único. Imagine Moisés no século XV, Paulo no primeiro século, escrevendo sobre a revelação de Deus, sem conhecer um ao outro. E a palavra de Deus tem uma unidade temática perfeita. Norman Geisler diz que a palavra de Deus apresenta, de Gênesis a Apocalipse, um problema, o pecado humano. E de Gênesis a Apocalipse uma solução, Cristo. Cristo Jesus é o centro da Escritura. No Pentateuco ele é apresentado como fundamento. Na história, a preparação de uma tribo, Judá. Nos livros poéticos, o anseio pela vinda desse Cristo. Nos livros proféticos, a certeza que ele virá. O menino maravilhoso. O seu nome seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Nas páginas do Novo Testamento, os evangelhos abrem com a manifestação deste Cristo. Ele curando, Ele libertando, Ele trazendo vida àqueles que estão mortos. Jesus morre e em Atos, esta palavra ela é proclamada, o Cristo proclamado, o Cristo manifesto ao Império Romano. Nas cartas, a interpretação e a aplicação de Cristo para a vida da igreja. Se Cristo morreu por mim, eu preciso falar a verdade. Se Cristo morreu por mim, eu preciso amar o meu irmão. Se Cristo morreu por mim, eu preciso amar aqueles que me perseguem. E por fim, no Apocalipse, a consumação em Cristo. Toda a história pensada da eternidade à eternidade na sua consumação, em que Apocalipse 11:15 nos aponta que os reinos da terra um dia serão do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele reinará conosco para sempre. A sua igreja vai reinar vitoriosa para a sua glória. Louvado seja Deus. Esta é a revelação bíblica. O termo usado por Pedro, feromenoi, significa aquele que é guiado, aquele que é empurrado, aquele que é carregado por alguém. E nesse caso, a inspiração de Deus
os autores bíblicos foram guiados, eles foram carregados pelo Espírito Santo para produzir a Escritura. E veja a unidade que existe entre o texto bíblico. Amós 3,7 fala: por acaso o Senhor Deus faz alguma coisa sem revelar aos seus servos, os profetas? O Senhor revelou a sua vontade através da sua Bíblia. Sabia disso, que Deus quer falar com você todo dia? Ele quer mostrar a sua vontade descrita, meu irmão. Você vai tomar uma decisão, vai comprar um carro, consulta a Bíblia. Você vai decidir um negócio, consulta a Bíblia. Você vai falar alguma coisa para sua mulher, consulta a palavra de Deus. Ela é a direção para nós. Fenomenoi, os autores foram carregados pelo Espírito Santo. O texto ainda de 1 Coríntios 2, 9 e 10 diz: porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que poderia acontecer, foi o que Deus preparou para nós, para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do seu Espírito, revelou o seu segredo. Os segredos ocultos por toda a antiguidade. Paulo diz que esse segredo, esse mistério, foi aberto à igreja de Jesus, que compreendeu o mistério da salvação revelado a nós. Que lindo! Deus é a causa da Escritura, não foi vontade humana. Qualquer homem que pudesse, em sã consciência, pensar na produção desse livro, não chegaria à unidade, à inerrância e à veracidade do texto bíblico. Em síntese, a forma mais segura de Deus falar conosco, meu irmão, é por meio da sua palavra. Não existe outra forma mais segura. No Novo Testamento nós não temos Deus me disse, assim diz o Senhor. Não. Lucas capítulo 16, verso 16 diz que os profetas duraram até João. Daí então o reino de Deus é pregado. A palavra de Deus é o centro. Nós temos que tomar cuidado com esse misticismo evangélico que exalta o culto à emoção, à personalidade. O que eu vou chamar aqui de mandingas cristãs. E ao cristianismo enclausurado no lugar, centralizado numa pessoa, numa ótica, numa mandinga evangélica. Temos que tomar cuidado, porque aquilo que é mais complexo para nós, talvez é pensar nisso. Mas a Bíblia é tão clara, basta conhecer Jesus, o Jesus da palavra. Então, careço entender hoje, de forma prática, que Deus deseja falar comigo por sua palavra todos os dias. Sabia, irmão? Quando você levanta de manhã, né, que nem diz nosso pastor, já acorda de joelhos para orar e ler a Bíblia. Se você não tem tempo de fazer isso, vai no ônibus, coloca o fonezinho de ouvido, vai ouvindo a palavra, vai lendo a palavra. Eu fazia isso há pouco tempo, enquanto andava de ônibus. Eu lia, fazia meu devocional com a palavra de Deus no ônibus. Ao invés de você ficar mangando das pessoas, né? Esse é o costume nosso, do cearense. Aquele ali é o cabelo daquele, olha o jeito daquele ali. Vixe. Ao invés de ficar mangando dos outros, pega esse momento para ler a palavra de Deus. Coloca o fonezinho se você gosta de ouvir. Abre a Bíblia. As pessoas ficam olhando para mim assim, rapaz, um rapaz desse aí com um texto tudo riscado no ônibus. E a minha Bíblia é assim, toda riscada, né? Está aqui ela, ó. Cheio de marcações daquilo que o WhatsApp divino fala comigo todos os dias. Inspiração para a minha vida. Minha agenda precisa ter espaço para a leitura bíblica, que revela a pessoa de Jesus. Quem está em leitura bíblica aqui? Preste atenção que a semana que você é disciplinado com a palavra, é a semana que espiritualmente você está mais forte, não é? No momento em que a sua agenda, vou usar o cearês, baldeia, que você está atarefado demais, com muita coisa para fazer, aí você deixa a palavra de Deus para depois, é a semana que você vai ficar mais atribulado. É a semana que emocionalmente você está à flor da pele. Alguém fala uma coisa, você se espinha todinho.
porque o seu coração não está embebido da palavra. A sua agenda é outra, a sua agenda é buscar o alimento. Não é que isso não seja errado, mas lembra Mateus 6,33? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós invertemos a lógica divina. Nós queremos que as coisas sejam acrescentadas, mas nós não buscamos o reino, nós não nos colocamos à disposição do Senhor. O Espírito Santo, enquanto autor das Escrituras, preservou a mensagem divina para que fosse nossa direção e alimento diários. Palavra de Deus é direção para você. Antes de consultar qualquer coisa, qualquer guru espiritual, ou qualquer misticismo evangélico, como nós acompanhamos aqui no nosso país, os profetas que fazem filas e filas e filas para revelar a vida das pessoas. Eu não preciso que ninguém revele a minha vida. A palavra de Deus já revelou a minha vida. A palavra de Deus já diz a direção para mim. Eu só preciso me colocar à disposição no momento que eu desejo daquele dia. Cada um tem o seu momento. Um de manhã, outro de tarde, outro de noite. Mas eu vou sugerir que você não faça isso já aos 45 do segundo tempo. Você vai ler a Bíblia 10h30, 11 horas da noite. Vixe, pastor. Esse momento vai ser para você igual sonífero, tá bom? Você vai começar a ler. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Dormiu. Deus nos chama hoje, meu irmão, para dar o nosso melhor momento ao Senhor, através da leitura da sua palavra. Porque para conhecer o Cristo encarnado, eu preciso conhecer a palavra escrita, palavra de Deus que revela a nós. Ele é alimento, ela é força. Aí você reclama que está fraco. Ô, pastor, estou igual galinha de Angola, né? Estou fraco. Mas você não está conectado à seiva divina que está escrita nesse livro. Que coisa, gente. Então, Deus é a causa da Escritura. Em segundo lugar, Deus falou conosco através de homens inspirados. 2 Timóteo 2,16, o que é que diz? Pois toda a Escritura Sagrada é o quê? Inspirada por Deus. Inspirada por Deus, o termo grego theopnistos, que significa soprado por Deus. Aquilo que passou pelo hálito de Deus. Olha só, se a inspiração divina pega esses homens santos, homens dentro da sua própria cultura e realidade, personalidade. Davi escreve como um estadista e pastor de ovelhas, por isso o Salmo 23. Como é que diz o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada... Melhor a tradução da NVI, né? Não sentirei falta de nada. Então, cada autor bíblico fala a partir de sua personalidade e de seu contexto. Mas as palavras humanas foram sopradas e passaram pelo hálito de Deus. Literalmente isso. Igual Lucas capítulo 1, verso 70, quando diz: faz muito tempo que Deus disse isso aos profetas. Deus disse isso por meio dos seus santos profetas. Há alguém que possa dizer: pastor, mas a Bíblia foi escrita por comedor de feijão igual a mim. E foi mesmo. Homens das mais diversas culturas. Moisés, um homem estudioso do Egito, formado na Universidade Palaciana do Egito, detentor da cultura egípcia. A gente acha que Moisés era qualquer um, né? Rapaz, Moisés tinha um problema da fala, mas era um crânio. Estudou na Universidade do Palácio do Egito. Egito, berço de toda a ciência, gente. A teoria de Tales, que compreende a partir da percepção das pirâmides, o teorema de Tales, o filósofo. O Egito, que é o berço, nós falamos da África, né? O pastor Armando falou. O berço da filosofia. Agostinho de Hipona era da Argélia, África. Então, Deus usou os homens dentro da sua cultura. Paulo, um erudito da filosofia estoica, Tarso, berço da filosofia estoica. Ele era um homem inteligente,
mas diz a palavra que ele submeteu tudo aquilo como nada diante de Deus. Ele diz em Filipenses capítulo 3, eu considerei tudo isso como esterco para ganhar a Cristo, para conhecer o poder da sua ressurreição. Hebreus capítulo 1, verso 1 a 3 diz, antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, mas nesses últimos tempos, Ele nos fala pelo Filho. Foi Ele quem escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. Antigamente ele falou aos pais pelos profetas, e o texto bíblico que está em nossa mão é o resultado dessa produção do Espírito Santo. Nós costumamos dizer que a Bíblia tem mais de 40 escritores, mas um só autor, o Espírito Santo de Deus. E hoje no Novo Testamento ele nos fala pela palavra escrita, que nos revela a palavra encarnada. Assim como em 2 Samuel 23, 2, o Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua mensagem está nos meus lábios. Olha aí, gente. Será que a palavra de Deus está nos seus lábios? Será que a palavra de Deus tem enchido o seu coração, porque você tem se colocado na disposição de conhecer a Cristo através da sua palavra? Deus nos convida hoje, meu irmão. Se você tem abandonado aí por algum momento a caminhada da leitura bíblica, hoje é tempo de recomeçar, amém? Eu tenho recomendado àqueles que estão junto comigo no meu grupo de leitura, que abandonaram, olha, recomeça, retoma. Se você está aí uma semana parado, lê o capítulo de hoje e lê 2 para trás. O de hoje, 2 para trás. O de hoje, 2 para trás. Já já você vai voltar de novo. Vai estar no páreo aí junto da leitura cronológica. Os autores bíblicos falaram, gente, em diferentes contextos do Antigo e no Novo Testamento. Diferenças temporais, Moisés no século XV, Paulo no século I, mundo oriental, mundo ocidental. Culturas diferentes, a cultura do Velho Testamento, Canaã, o culto a Baal, o misticismo de Baal. O Novo Testamento, o culto ao imperador, a dedicação ao imperador. Diferenças econômicas, potências mundiais do Velho Testamento, Babilônia, Egito, Assíria. No Novo Testamento, potências do tipo o Império Romano, a Grécia. Diferenças também psicológicas, né? Moisés, um cara melancólico, que ficava preocupado se Deus poderia abandoná-lo ou não. Por isso a sua oração sempre era: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não vou sair daqui. Será que você faz isso também na sua vida? Se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Diferenças psicológicas. Paulo, um colérico, né? Que ele não aguenta desaforo, ele não leva desaforo para casa. Ele vê Pedro dissimulado com judeus. Ora ele era judeu com judeus, ora ele era gentio com gentios. E diz a palavra de Deus em Gálatas 2 que ele resiste face a face a Pedro. E diz, cara, você tem que se decidir, ou você é crente ou não é, né? Ou você entendeu a graça de Jesus, ou você não entendeu. Então, os autores bíblicos têm diferenças psicológicas, diferenças econômicas, culturais e temporais, mas nesses 16 séculos, a Bíblia traça um caminho de revelação da pessoa de Jesus. Cristo é o centro da palavra de Deus. E na medida que eu conheço esta palavra, eu conheço Cristo. Veja só, a palavra de Deus, diz George Ladd, um estudioso do Novo Testamento, a palavra de Deus é a palavra dos homens dada na história. Há quem possa pensar, por que Deus usou homens para falar? Ora, no Velho Testamento ele acabou usando animais, por exemplo, né, como a jumenta de Balaão teve que falar com o profeta, né? Então, às vezes, quando Deus quer nos humilhar pelo nosso orgulho, ele acaba nos humilhando também, né? Imagine uma jumenta abrir a boca para falar. Mas no Novo Testamento,
A palavra de Deus é a palavra dada a nós, e no Velho também, através de homens. Deus fala às pessoas através das pessoas. Como é que Ele ia se comunicar a nós, né? Então, Deus se comunica conosco através da palavra de Deus. E a maior revelação, talvez, que você possa imaginar que Deus possa falar com você, não é a cura de uma doença, não é a resolução de um problema, mas é dizer para você que você é nova criatura em Cristo, e as coisas velhas passaram, e tudo se fez novo. E a palavra de Deus pode transformar a sua vida. E por isso hoje eu queria celebrar, né, o Bezerra me entregou esse exemplar do novo grupo de passos, né, o novo material do grupo de passos. Aqui a palavra de Deus lida, meditada na direção da caminhada espiritual da restauração. Grupo de passos, recomendo você que ainda não fez, né? A palavra de Deus na caminhada espiritual que vai transformando o nosso caráter, gente. Esta palavra transforma o nosso caráter. Então, preciso entender que diariamente Deus marca um encontro para falar comigo através de sua palavra. O Salmo 29. A voz de Deus ressoa como trovão. A voz de Deus enche o lugar onde eu estou. A voz do Senhor me toca. A voz do Senhor fala comigo. A palavra de Deus fala comigo. Deus quer marcar um encontro com você diariamente. Comigo acontece logo cedo. É a palavra de Deus. O café está cheirando lá, né? Na cafeteira. E eu estou aqui com a palavra de Deus. Desafio você a fazer isso. Pense no seu melhor momento de leitura bíblica. Se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, mas não se furte a ler a palavra de Deus. Os relacionamentos interpessoais, através do GR, do trabalho, da família, são meios de Deus falar conosco, com base em sua palavra. Os relacionamentos são espaços para a gente viver a palavra de Deus. O que é um GR? Senão um encontro de irmãos diante de Deus e de sua palavra para partilhar a vida. Abra a sua Bíblia no GR. Há algumas semanas eu ouvi de um irmão que tinha um GR que não lia a Bíblia. Como assim? Como é que um GR não lê a Bíblia? O GR não é uma escola bíblica. O GR não é um lugar de doutrina bíblica. O GR é um lugar de viver a palavra de Deus. Mas a Bíblia precisa estar aberta, meu irmão. Amém? Você precisa abrir a Bíblia na sua casa. Você precisa abrir a Bíblia na hora que você está almoçando. Você precisa abrir a Bíblia no momento que você está tomando um café. Falar da palavra de Deus com os seus. E Deus usa cada um do seu jeito, a partir de sua personalidade e posição social. Deus falou através de Davi como um pastor de ovelhas. Deus falou através de Isaías como um homem da corte. Deus falou através de Amós como um boiadeiro, né? Um cara que cuida do rebanho, dos bois, um fazendeiro. E a gente lê no texto essas marcas da cultura. Então Deus quer falar através de você, através da sua própria personalidade. Mas qual é o conteúdo do encontro com pessoas? A palavra de Deus. Em terceiro e último lugar, a Bíblia é autoridade e mapa da vida humana. Olha só, o texto 2 Timóteo 3, 16, 17. O que diz? Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isto para que o servo de Deus esteja preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Olha que coisa interessante. A expressão útil, ofélimos no grego, significa útil, vantajoso, lucrativo. Olha aí. A palavra de Deus produz lucro na sua vida, sabia? Mas não é lucro financeiro não, viu? Em primeira instância é lucro espiritual, lucro moral, afetivo, transformador. E Paulo declina os versos 16 e 17, dizendo que a Bíblia é inspirada, passou pelo hálito de Deus e por isso ela é autoridade. A Bíblia é útil, ela produz lucro
para 4 coisas. Eu queria destacar aqui 2 ações positivas e 2 ações negativas que a Bíblia faz na nossa vida. Primeiro, a Bíblia é útil para ensinar a verdade, ação positiva 1. Nesse mundo marcado pela mentira, pela falta de absolutos, pela relatividade das coisas, a Bíblia se afirma como verdade. Verdade sobre o casamento, verdade sobre a criação de filhos, verdade sobre os negócios, verdade sobre a sua empresa. A Bíblia é a verdade. Ela não contém a verdade somente, mas ela é a verdade sobre qualquer coisa que você possa pensar. A Bíblia serve para condenar o erro, a ação negativa 1. Aquilo que você está fazendo de errado, Deus vai falar com você através da sua palavra. Quantas vezes, irmãos, eu fiz alguma coisa na minha caminhada cristã que não foi bem certo, ou tive um desentendimento com a minha esposa, e aí de repente, naquele momento em que você tem um desentendimento com alguém, parece que um fosso é criado naquele momento do relacionamento. Cada um vai para um canto, né? Cheio de orgulho, cheio de si mesmo. E aí eu vou para a palavra de Deus. E de repente aquele texto me diz que eu preciso perdoar aquelas pessoas que me ofendem ou que eu ofendi. E de repente aquele livro começa a ser embebido de lágrimas. É isso que Deus quer fazer com a gente. Deus quer que nós derramemos lágrimas ao ler a palavra de Deus. As lágrimas caem dos meus olhos quando eu consigo perceber quanto Deus me ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho por mim. Eu não merecia. Texto embebido de lágrimas. Choro sobre o texto. Mas também momentos de alegria na presença de Deus. Quando eu leio Neemias, por exemplo, capítulo 8, verso 10, o povo ficou 70 anos na Babilônia. Eles retornam para Jerusalém. Eles não compreendem mais o idioma. E aí naquele momento Neemias se levanta como homem de Deus e diz: não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de Deus enche o meu coração quando eu leio isso. Deus quer restaurar o nosso amor pela sua palavra. O texto diz que ainda a Bíblia serve para corrigir as faltas, ação negativa 2. Quando eu começo a cometer erros ao longo da caminhada, a Bíblia é o sinal para mim, é o semáforo divino. Siga, atenção, pare, é momento de parar. Corrigir as faltas, corrigir a rota. Talvez você pela manhã hoje está caminhando em algumas rotas erradas, e a palavra de Deus está dizendo: meu amigo, meu filho, volte, retorne para o caminho. E por fim, a Bíblia serve para ensinar a maneira certa de viver. Ação positiva 2. Nós fomos deseducados a partir do pecado original. E agora em Cristo nossa mente é restaurada. Nós nascemos de novo. Nós temos uma disposição mental capaz de andar na presença de Deus. E a palavra de Deus é o nosso mapa. É a nossa direção. E o verso 17 diz ainda que a Bíblia tem como objetivo, na vida do servo de Deus, de torná-lo completamente pronto. Será que você está pronto hoje? Provavelmente não, e nem eu. Mas a Bíblia quer nos completar. Ela quer nos preparar para as boas obras de Deus. Preparar-nos para as boas ações, como diz Efésios 2:10, das quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Deus está nos preparando, sobretudo nesse ano da semeadura. A palavra de Deus é a semente. Charles Spurgeon, grande pregador batista do século XIX, disse: aqueles que mergulham no mar das aflições trazem pérolas raras para cima. Quem sabe nos momentos de aflições que você tem vivido, meu irmão, nessa semana, Deus quer trazer à tona as pérolas raras da sua vida. No momento em que a palavra de Deus chega ao seu coração, renova a sua mente, renova a sua esperança. No mar das aflições, a palavra de Deus pode trazer à tona as pérolas da nossa vida.
E assim a Bíblia revela a pessoa de Jesus, e não um compêndio doutrinário sobre a fé. Não vá para a Bíblia para encher sua cabeça de doutrina. A Bíblia revela a pessoa de Jesus. Eu não me relaciono com uma biblioteca. Eu me relaciono com uma pessoa. Cristo é o mapa que me conduz ao caminho da vida eterna. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João 17,3. E esta é a vida eterna, que conheçam a Ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna aqui é muito interessante em João. Nos evangelhos, a vida eterna tem uma dimensão horizontal, de quantidade de vida. Era do presente, era do porvir. Mas em João não. A questão não é quantidade de vida, mas é qualidade de vida. A dimensão não é horizontal, era do presente, era do porvir, mas a dimensão é vertical. É a compreensão da pessoa de Jesus na minha vida. É qualidade de vida. Então, vida eterna em João é qualidade de vida, porque eu conheço Jesus. Eu conheço a sua pessoa. Eu conheço a sua palavra. E aí eu tenho vida eterna hoje. A vida eterna é a qualidade de vida em Cristo. O Espírito Santo é a pessoa que me ilumina para compreender Jesus de forma pessoal. A comunhão com Jesus Cristo por meio da palavra de Deus me faz satisfeito, santo e sábio. Satisfeito, santo e sábio. Quem sabe você veio hoje insatisfeito aqui. Está cheio de mazela, cheio de problema, cheio de reclamação. Te desafio ainda hoje a se debruçar sobre a palavra. E como eu disse, derramar lágrimas sobre o texto. Ou ainda, experimentar uma efusão de alegria de Jesus no seu coração ao ler as promessas de Deus. Considerações finais. Então, estamos na série Sementes. Hoje falamos que a Bíblia é a verdade. E ainda hoje vamos falar, hoje falamos que a Bíblia é inspiração. Ainda hoje à tarde vamos falar que a Bíblia é a verdade. Domingos seguintes, a Bíblia é água, a Bíblia é lâmpada, a Bíblia é espelho, a Bíblia é fogo e martelo. E por fim, a Bíblia é a espada do Espírito, que corta os nossos corações e revela quem nós somos na presença de Deus. E hoje então a Bíblia é a inspiração da minha vida. Conhecendo o Cristo da palavra, foi isso que nós tratamos. Em tese, em resumo, a banda pode subir. A Bíblia, enquanto livro inspirado por Deus, faz-me conhecer a pessoa de Jesus. E, portanto, é a minha regra de fé e prática. Meu irmão, não abandone esse livro essa semana. Coloque ele na sua mente e no seu coração. Coloque a Bíblia na tua cabeça. Coloque a Bíblia no teu coração. Coloque a Bíblia nas tuas ações. Porque Deus é a causa da revelação bíblica. Foi Ele quem decidiu se comunicar com você. E hoje você pode compreender sua vontade através da leitura. Deus falou conosco através de homens inspirados. Está aí na tua mão o texto bíblico. E por fim, a Bíblia é a autoridade e mapa da vida humana. O que nós aprendemos aqui na IBC. O que Deus me disse e o que vou fazer a respeito. Todos nós somos capazes de estar diante desta palavra e pedir a Deus que fale conosco, para nos direcionar e para alimentar a nossa vida. Convido você a, junto conosco, junto com a banda, louvar o Senhor. E o que Deus está te dizendo, e você vai fazer a respeito sobre o que você ouviu em relação à palavra de Deus. Vamos cantar junto com eles, depois orar para terminar.